Olá, turma, muito bom dia. É um prazer de estarmos aqui novamente. Daremos início ao nosso segundo bimestre. Para quem não me conhece, eu sou o professor André Viana, do Colégio São Sebastião. A disciplina que leciona Relações Interpessoais do segundo ADM. Daremos continuidade a nossas aulas e a aula que a gente vai dar início hoje é a aula parte 5. Lembrando aos senhores que a gente já teve aula parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então sempre será assim até o último bimestre, ok? O nosso segundo slide fala sobre conhecendo os canais de comunicação para a melhoria das relações interpessoais. Nós vivemos num mundo globalizado onde o avanço da tecnologia está cada vez maior. Então, diante disso, nós precisamos também nos cuidar dos nossos canais de comunicação, para que essa melhoria venha a ser atingida nas relações interpessoais. E de que forma eu posso pensar em canais de comunicação sem pensar em internet? Nas nossas características. No canto superior do quadro aqui, lado esquerdo, fala minhas principais características. É vocês analisarem quais são as principais características de vocês. Quais são as características que fazem a diferença quando vocês estão no círculo de amigos, quando vocês estão no círculo da família, quando vocês estão em sala de aula, e futuramente quem está trabalhando ou quem vai trabalhar, como essas principais características vai afetar de alguma forma ou trazer algum resultado de relevância para os colegas de trabalho. No canto superior direito tem uma pergunta, fala o seguinte: por que estou aqui? Isso é uma clara pergunta para que vocês possam entender que tudo tem que ter um sentido, né? Tudo tem que ter um sentido de quê? De saber o porquê você está naquele momento, ou você está na sala de aula, porque você está cursando a administração de empresa no Colégio São Sebastião, por que você conheceu o professor André Viana, por que você é filho de fulano e de Beltrano, de fulana e de Beltrano. Então, assim, são coisas que vocês precisam entender sobre a vida de vocês para que vocês possam entender também o que as pessoas estão vendo da pessoa de vocês. No canto inferior esquerdo tem mais uma pergunta: o que eu gostaria de melhorar? Isso é o que você gostaria de melhorar em você. Você diante do comportamento, você diante como aluno, você diante filho, como colega, como amigo de alguém, como um profissional. Então vocês precisam ver tudo isso para que possa colocar na balança e verificar quais são os dados pessoais de vocês, né? Qual o símbolo que vocês representam para a sociedade, né? Diante disso, vocês vão entender que vocês têm uma identidade, onde essa identidade tem que ser positiva no olhar das pessoas. Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir emprego por entrega de currículo, né? Uma indicação sempre é bem-vinda. Você tem que fazer amizade, você tem que se relacionar com as pessoas para que você possa ser bem visto. Então, diante disso, os dados pessoais de vocês vai ser a identidade diante dos canais de comunicação, aonde a melhoria nas relações interpessoais vai trazer conhecimento de crescimento e também de saber que você, de uma forma ou de outra, foi visto, né? E com isso vocês conseguem galgar novos caminhos, né? Novas oportunidades de emprego, consegue crescer e ser bem sucedido. É só necessário que vocês façam uma análise e se tornem o símbolo de qual as características têm que ser pesadas. Tudo na vida de vocês tem que ser pesada para que vocês possam estar melhorando cada vez mais o seu posicionamento. Nosso terceiro slide fala o seguinte: você concorda? Relacionar-se bem com as pessoas exige de si uma postura ética, ou eu particularmente eu concordo. Se eu não tiver uma postura ética diante os meus alunos, diante os meus colegas de trabalho, diante a equipe pedagógica,
né, diante qualquer pessoa na sociedade, eu não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas se eu não tiver uma postura ética. Então é necessário que a gente tenha essa postura ética. Na segunda frase fala o seguinte: muitas das vezes a postura do outro é um reflexo de nossa própria conduta. E aí, vocês concordam com isso? Então são perguntas que a gente tem que entender. Por que muitas das vezes a postura do outro é um reflexo de nossa própria conduta? Será que nós somos espelho para outra pessoa? Será que a pessoa é um espelho para que a gente possa seguir como modelo de padrão profissional, de padrão como um cidadão da sociedade? Então, diante disso, é necessário que você sempre faça essa pergunta para você mesmo: será que eu concordo? Eu posso concordar com isso ou com aquilo? Diante o relacionamento, diante a postura, né? Diante essa postura ética, diante essa própria conduta que é a nossa, refletindo na outra pessoa, ou da outra pessoa refletindo na nossa pessoa. Então eu vou abrir mais aqui, dar um zoom aqui para que vocês possam ver a importância da união, né? Quando a inteligência se torna uma única pessoa ou uma única equipe. Aqui dentro dessa figura, dessa ilustração, vocês percebem que tem braços e tem mãos, né? E no meio existe uma frase. Essa frase está escrito o seguinte: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Isso quer dizer que, para que tudo venha dar certo, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar vivendo em espírito de equipe, nós precisamos estar um ajudando o outro para que tudo isso venha se tornar. Então, assim, a minha inteligência, a sua inteligência, a inteligência do fulano, a inteligência do ciclano, do beltrano, isso tudo vai se tornar cada vez mais uma única inteligência, e tudo vai ser feito, e todos os procedimentos de uma organização, de um relacionamento interpessoal, vai se tornar de uma maneira mais flexível e unida de uma forma em geral. As relações humanas. Opa, professor, a gente já falou sobre relações humanas. Sim, nós falamos sobre relações humanas. Como eu sempre falo para vocês, para todos os meus alunos, que a administração ela é uma continuidade. Nós vivemos sobre disciplina de qualidade total, sabemos que existe um ciclo de qualidade onde a gente tem que dar uma continuidade de melhoria, de análise, de estratégia, entre outros meios. Então, relações humanas relações que é igual a humanas. Ou seja, meu relacionamento é igual à posição minha humana. Ou, melhor, convívio social humano. Isso é que traz a conduta perfeita de um cidadão, quando ele tem um convívio social humano tranquilo, onde ele consegue respeitar todas as pessoas em cima do seu comportamento. No quinto slide fala sobre relações humanas, ciência do comportamento humano. Do lado esquerdo existe uma seta para baixo, falando sobre relacionamento interpessoal, que é justamente essa questão de relacionamento interpessoal que envolve a nossa base de aula. E do lado direito existe uma seta para baixo também, meio aqui para o lado e meio inclinada, falando sobre relacionamento intrapessoal, que isso se refere justamente ao autoconhecimento, à sua autoestima. O autoconhecimento é aquilo que você realmente chegou a entender que você é um bom profissional, que você tem total domínio em alguma atividade, né? E a autoestima, vocês entendem que está bem diante de tudo aquilo que vai envolver a sua pessoa. Então, diante disso, o relacionamento intrapessoal, ela eleva você a pensar que o autoconhecimento e a autoestima vai ser uma continuidade de convivência com você até você chegar no topo do sucesso, né? Bom, no sexto slide a gente fala sobre a imagem é uma combinação de três percepções. Você percebe que no meio existe três
3 imagens, tá? E nisso, no quadro azul superior, fala o seguinte: como eu me vejo versus como os outros me veem. Então, quando você se olha no espelho, você tem uma visão. Mas quando uma pessoa, outra pessoa, vê ou estão vendo vocês, elas têm outra percepção. Então, assim, nós temos, além da nossa percepção, também a percepção das outras pessoas. Então, a imagem é uma combinação de 3 percepções que envolve a percepção sua, aquilo que você, o seu entendimento sobre sua pessoa, como eu me vejo, como você se vê. Diante do espelho, essa é a sua segunda percepção. O que você pensa de você é a sua primeira. E a sua terceira percepção é aquela que realmente está tendo o reflexo da pessoa a qual está trazendo a percepção dela diante da sua pessoa. Então, existem meios que a imagem releva, né? A imagem releva o seu posicionamento como pessoa para as demais pessoas. Tem uma pergunta: qual a imagem que eu gostaria de transmitir? Né? Você percebe que aqui, ó, é uma criança se olhando no espelho, você percebe que no espelho é justamente a criança. Aqui existe um moço olhando uma luneta, acredito que seja luneta, isso eu não me lembro bem, né? Mas acho que é uma lupa, né? Uma lupa. Seja isso, se não for, vocês me corrigem depois, que eu sou meio leigo a esses materiais, mas enfim. E aqui existe um espelho. Existe um espelho onde um gatinho se olha no espelho e se vê um leão, né? E eu pergunto para vocês, qual a imagem que vocês gostariam de transmitir, né? Será que a imagem que vocês transmitem traz percepções positivas de vocês para as pessoas que estão olhando? Será que as percepções, essas 3 percepções sua, do que você está se vendo no espelho, ou das pessoas para vocês, será que essas percepções estão trazendo algo positivo diante a sua conduta como ser humano? Então, são coisas que a gente precisa estar se preparando e procurando entender de que forma a gente gostaria de transmitir a nossa imagem, ok? Imagem. Imagem é a impressão que as pessoas têm de você. Então, essa é a base do que as pessoas têm como raio-x daquilo que você é. O importante é que sua imagem seja um reflexo do que você é, né? Então isso quer dizer o quê? De repente eu sou uma pessoa, vou falar uma pessoa que tem uma característica meio que silenciosa, não sou muito de interagir, né? Mas sou muito manso. E isso as pessoas se preocupam, mas em parte eu deixo elas entenderem, né, que o importante é que essa minha imagem seja um reflexo do que elas veem de mim, porque eu transmito paz, eu transmito paciência, tranquilidade. Então isso vai trazer de uma forma ou de outra uma imagem positiva diante os olhares dos demais, ok? Bom, a primeira impressão é a que fica. Através do contato inicial, impacto inicial que um causa ao outro, estará condicionada fatores psicológicos, experiência anterior, expectativas e motivação. Então você percebe que a primeira impressão é a que fica, é justamente aquilo que tanto a pessoa que está tendo um impacto inicial com você, né, aquele contato inicial, ela conseguirá ter uma percepção de formas, pode ser tirado dela mesmo, ela já teve alguma experiência, de repente viu você na característica de uma pessoa que ela já conviveu, e aí ela vai verificar os fatores psicológicos, as experiências anteriores,
as expectativas e a motivação para saber se está batendo justamente com aquela percepção, né, da primeira impressão. Então a gente tem que tomar o cuidado porque a gente nunca sabe qual foi a primeira impressão que ficou para a pessoa. De repente você teve uma impressão negativa e quando vai conhecer a pessoa de perto, você vai ver que aquela pessoa é totalmente diferente daquilo que você pensou. Então, o bom de tudo, principalmente de nós, da área de administração de empresa, é procurar se aproximar da pessoa antes de ficar tendo aquela impressão positiva ou negativa, procurar entender o comportamento, procurar verificar as experiências da pessoa, as expectativas dela, a motivação, ver os fatores psicológicos que ela realmente pensa, o que ela transmite em pensamento em cultura de inteligência voltado para a área profissional, entre outros meios. Nessa cultura de inteligência, estou querendo falar o seguinte, que nós vivemos num mundo onde o nosso capital intelectual ela é utilizado de uma maneira a qual muitas empresas permite, na verdade, que o colaborador possa estar transmitindo o melhor de si para que a empresa possa aproveitar esse capital intelectual e que essas ideias, né, posso falar que essas ideias venham se tornar aproveitadas ou proveitosas dentro de qualquer estratégia, de qualquer processo dentro da organização, dentro do estabelecimento. Ok? Então, para a gente finalizar o nosso slide, esse último slide fala o seguinte: poderá ser positiva, e isso se refere justamente à primeira impressão, é a que fica. Haverá tendência de simpatia dos dois lados, que facilitará as relações interpessoais. Né? Então, quando for positiva, na verdade, haverá essas tendências de simpatia. Os dois vão se acharem na dimensão de ter uma amizade, de prosseguir, né, naquela conquista um do outro, isso diante de colegas de trabalho, isso diante de colegas de sala de aula, né? Então, diante desse contexto, os dois vão ver que é positivo, que as tendências de simpatia vai facilitar essa relação interpessoal. Quando são negativas, torna-se difícil o relacionamento, trazendo aborrecimentos desnecessários. Então, aquela questão, a pessoa não foi com minha cara, eu simplesmente tenho que aturar essa pessoa no ambiente de trabalho, porque ali eu preciso do meu trabalho para pagar a minha despesa, para pagar tudo aquilo que eu tenho como uma pessoa que consome, um consumidor, né? Então, diante disso, será que tudo aquilo que são negativos, isso vai atingir a minha pessoa? Será que eu vou ficar aborrecido? Será que vai ser realmente difícil o relacionamento? Então, quando a gente depara com pessoas como essa, ou com situações negativas, né, com posicionamentos negativos, a gente tem que ser flexível para que a gente não venha ficar preso àquelas coisas negativas e venha perder de crescer profissionalmente ou ser bem-sucedido diante todo o aspecto empresarial do contexto que realmente é como um posicionamento de um gestor de empresas, né, ou de gestor de pessoas, ou um grande administrador. É necessário que a gente possa estar tendo uma visão ampla de tudo aquilo que a gente possa ver. Eu sei que se poderá ser positivo, a gente vai ser fácil, que os dois vão estar gostando. A pessoa vai gostar da amizade, a pessoa vai gostar do trabalho e a outra também vai gostar da pessoa e vai gostar também de estar compartilhando os seus momentos. Agora, quando são negativos, o negócio desanda. Então, para isso, nós administradores precisamos estar se preparando para ser flexível a essas questões, né, negativas, para que a gente não venha se perder e perder também as oportunidades de crescimento. Tudo bem? A gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Eu deixo aqui o meu bom dia, um grande abraço para todos vocês e peço, por favor, se cuidem, tá? Estejam se prevenindo, estejam
se cuidando, para que futuramente você esteja em sala de aula, batendo aquele papo de sempre, já que foi tão pouco tempo, mas eu acredito que teve a empatia tanto de vocês como de mim, para que a gente possa ter esse privilégio de estar em sala de aula. Ok, turma? Um abraço, um grande dia para vocês, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.